Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso do TRT São Paulo 2018. Como sempre, nós vamos resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital. Acompanha comigo, então, a leitura da questão. Considere o trecho de texto a seguir. Para as categorias de consumo, existem tabelas com os valores estabelecidos para o consumo de até 10 metros cúbicos, de 1 a 20 metros cúbicos, de 21 a 50 e acima de 50 metros cúbicos, exceto para as tarifas residencial, social e residencial, favelas que possuem 5 faixas de consumo, isto é, até 10 metros cúbicos, de 11 a 20 metros cúbicos, de 21 a 30 metros cúbicos, 31 a 50 metros cúbicos e acima de 50 metros cúbicos. Ali ele diz que esse texto está disponível no site ali da Sabesp. E embaixo vem a questão propriamente dita. Ele diz assim: no Microsoft Word 2010, em português, o número 3 presente em metros cúbicos, que está o 3 um pouquinho menor ali na parte superior, observa. Após ser selecionado, pode ser colocado em sobrescrito a partir da janela de formatação de fonte que aparecerá pressionando-se letra A, Ctrl mais D, letra B, Ctrl mais F, letra C, Ctrl mais P, letra D, Ctrl mais L e a letra E, Ctrl mais U. Pessoal, questão interessante porque essa questão, na verdade, ele está pedindo qual é a tecla de atalho para acessar a janela de formatação de fonte, não exatamente o comando sobrescrito. Claro que ele dá como exemplo, ele diz, após ser selecionado, pode ser colocado em sobrescrito. Então ele está falando de fato do comando sobrescrito, que é a fonte um pouquinho menor na parte superior, como o 3 aqui que ele pede logo depois do M, esse 3 está sobrescrito, mas ele diz a partir da janela de formatação que aparecerá pressionando-se tal tecla. Então ele quer na verdade a tecla de atalho para aparecer a janela de formatação de fonte, da qual ele diz que lá dentro ele pode escolher o sobrescrito. É isso que eu quero demonstrar para vocês, porque existe a tecla de atalho para o sobrescrito também. Acompanhe no visual aqui. Eu fiz um textinho ali onde eu coloquei até M3, só que esse 3 está normal, ele não está sobrescrito. Então acompanha comigo no passo a passo. Se o usuário selecionar esse 3, existe dentro da guia página inicial, no grupo fonte, existe esses dois botões, o X com um doisinho na parte inferior, que é o subscrito, da tecla de atalho Ctrl mais igual, e aí a fonte fica um pouquinho menor na parte inferior, esse é o subscrito, e existe também aquele X com um 2 na parte superior, que é o sobrescrito, da tecla de atalho Ctrl Shift mais. Sobrescrito, que era o que a questão pediu. O sobrescrito é a fonte um pouquinho menor na parte superior, como enxergamos aí. Isso é uma maneira de fazer o sobrescrito, então. Usando Ctrl Shift mais, eu faço o sobrescrito, e usando o Ctrl igual, eu faço o subscrito. Perfeito? Mas não era exatamente o que ele queria. Porque o que ele queria, eu vou voltar ao texto como estava antes, com o 3 normal ali, ó, agora o 3 está normal. O que ele queria é abrir a janela de formatação de fonte e, através da janela de formatação de fonte, escolher o sobrescrito. E ele pergunta qual é a tecla de atalho para abrir a janela de formatação de fonte. E aí observa, para abrir a janela de formatação de fonte, nós podemos clicar na guia página inicial. Aqui no canto inferior à direita do grupo fonte, observa, aparece escrito ali, fonte, Ctrl mais D, que mostra a caixa de diálogo fonte, que é a janela de formatação de fonte. Então, se eu clicar agora aqui, ou Ctrl mais D, se eu clicar em Ctrl mais D, ele abre esta caixa de diálogo chamada fonte, essa janela de formatação de fonte, que entre as formatações existe nos efeitos, observa aqui, o sobrescrito. E aí eu posso selecionar a opção sobrescrito, marcar ela e dar OK. E aí aparece o 3 na parte superior. Então, a tecla de atalho para o sobrescrito é o Ctrl Shift mais. Mas a tecla de atalho para abrir a caixa de diálogo, a janela de formatação de fonte, é Ctrl mais D. Ctrl mais D. Ali abre a janela de formatação de fonte, que entre outras opções tem o sobrescrito como efeito. Então é muito importante ter percebido que a questão pediu a tecla de atalho que era usada para abrir a janela de formatação de fonte, e por isso a resposta aqui é a letra A de América, Ctrl mais D.
mas perigosíssima essa questão, porque senão alguém poderia ficar procurando, mas onde é que está a tecla de atalho para fazer o sobrescrito que ele pediu, que é o Ctrl Shift+, mas é que ele não pediu a tecla de atalho do sobrescrito, e sim da janela de formatação de fonte. Então, cuida aí essa questão, ela é uma questão realmente que impõe uma certa observação e um cuidado para não errar aí nos dias das provas. Certo, pessoal? Bem interessante, mas aqui a resposta, de fato, gabarito letra A de América. Se gostou do nosso vídeo das explicações, não esquece, deixa um gostei aí, é bem importante aqui para o canal. Também coloca comentários dizendo o que achou das aulas e novas dúvidas. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!